Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Mas de qualquer coisa, se você gostar do vídeo, dá um joinha aí. Se você não é inscrito no nosso canal, que é um canal que eu também uso as coisas da igreja, as ministrações, principalmente numa época como agora, se inscreva e ative o sininho. Bom, hoje eu quero fazer um vídeo para falar problema do momento, mas de um outro prisma, né? Vocês vão entender por quê. O Salmo 103, verso 19 diz assim: Nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Veja, a gente tem que ter a percepção de que Deus não perdeu o controle de nada, ok? Algumas coisas elas serão inevitáveis, porém a outras a gente tem que estar apercebido. Eu lembro que quando eu fiz um seminário sobre Apocalipse, o pastor Walter Christie, ele dizia o seguinte: ao invés de você querer saber o futuro, preste atenção nos detalhes que está acontecendo no momento. Então, dentro desse contexto que a gente está vivendo, com todos esses problemas, eu quero passar algumas coisas para vocês. Primeiro ponto: algumas pessoas dizem que esse problema desse vírus começou em setembro do ano passado. Porém, o negócio começou a se complicar em novembro do ano passado. O que acontece? Somente em janeiro desse ano é que o governo central da China veio a ter conhecimento desse problema. Por quê? Porque o prefeito da cidade, que é Wuhan, acho que é assim que se pronuncia, ele não passou à frente o problema. Porque lá é o seguinte: há prefeitos que são nomeados pelo Partido Central, né? Há um partido só, lá é uma ditadura, porque as pessoas falam, mas lá é um capitalismo de Estado, não é um capitalismo dos moldes que a gente conhece em outros países. Tanto que lá, se você for abrir uma empresa, 10% no mínimo da empresa tem que ser do Estado. E lá o Estado controla tudo. Então ele não passou para frente, muito provavelmente com medo do Partido Central aplicar alguma sanção contra ele. Tudo bem, janeiro veio o problema. O que acontece? Aí começaram as complicações. Mas, veja, em fevereiro desse ano, um médico chamado Li Wenliang, acho que é assim que se pronuncia, ele tentou avisar o problema desse vírus e a letalidade e assim por diante. Só que no dia 7 de fevereiro, ele acabou falecendo, porque impediram ele de fazer esse alerta, impediram ele dele levar o problema à frente, né? Fizeram ele assinar um termo para que ele não, para se comprometendo ele não passar adiante essa informação, e ele pegou o vírus e acabou falecendo. Nesse mês, ele morreu dia 7 de fevereiro. No dia 7 de fevereiro também, um repórter chamado Shen Kyushi, ele também sumiu dessa data em diante. E hoje ele se comunica pelas redes sociais porque ele diz que está sendo perseguido pelo governo central, que o impediu de denunciar o problema. E aí, veja, desde novembro esse problema já vem acontecendo. E aí o que acontece? O governo chinês, ele não passou as informações para o mundo se preparar. E aí algumas coisas são interessantes nesse problema todo aí. O que acontece? O problema se proliferou, virou uma epidemia, logo uma pandemia. Eles isolaram lá o problema de Wuhan. Pelas informações que são passadas lá, se não me engano, eles estão há 2 ou 3 dias sem novos casos. Então eles conseguiram controlar. Só que tem um detalhe: além de conseguir controlar, eles têm a solução. E eles, parte dos kits de exame desse negócio, desse vírus, é vendido por eles. Eles agora têm a solução baseado naquilo que eles tiveram como experiência, mas já disseram que, por exemplo, os Estados Unidos vão passar. Mas o detalhe maior que eu quero
conversar com você aqui não é essa a questão. É uma outra questão. Porque no meio desse problema todo, o que está acontecendo? Os países estão fazendo lockdown, que fala. Fechando tudo, parando tudo e assim por diante. Veja, eu quero que você entenda que eu sei da letalidade desse vírus. Mas a letalidade desse vírus, ele é principalmente em pessoas com doenças pré-existentes e pessoas de mais idade, acima de 60 anos. Que inclusive já tem problema, inclusive há uma campanha de gripe, de vacina contra a gripe, em relacionada a essas questões. Então, só que veja, o mundo parou, mas a China não parou. E o detalhe que eu quero que você perceba é que isso aconteceu e essa explosão acabou acontecendo no momento em que o Trump colocou a China na parede e estava fazendo um acordo comercial em que eles teriam que voltar atrás em alguns pontos. E aí, exatamente nesse momento de assinar uma segunda fase desse acordo, surge toda essa epidemia. E aí tem alguns detalhes. No meio dessa questão toda, todo mundo parado, todos os países parados. Alguns países já estão querendo começar a abrir para que algumas pessoas possam circular, né? Aí vem o relator da ONU, que é um argentino, e ele propõe o seguinte, que se faça uma renda mundial. Ou seja, que se cobre mais impostos para que haja uma renda mundial. Isso soa alguma coisa para você? Porque se isso acontecer, nós obrigatoriamente vamos ter que ter o quê? Um governo central. Um governo mundial central. E você que é cristão agora já está entendendo onde eu quero chegar. Então perceba, isso é uma coisa muito complicada. E há um vídeo, que inclusive a Globo News passou, em que o governo central de lá ele diz que chegou a hora da China governar o mundo. Agora perceba, tudo que o comunismo mais odeia no mundo é o cristianismo. Basta você pesquisar, não fique no que eu estou falando, vai para a internet, pesquise. Ontem mesmo coloquei um vídeo falando sobre isso. As igrejas lá estão sendo destruídas, demolidas, simplesmente assim. Então, aí você vem para o caso aqui do nosso país. O presidente diz uma coisa, os governadores dizem outra, principalmente o senhor João Dória. E aí, o que acontece? Fazendo uma pesquisa rápida, não fique com o que eu estou falando, pesquise. O China Media Group, acho que é assim que pronuncia, que é o maior grupo de comunicação do mundo hoje, que é um grupo de comunicação de mídia do governo central da China, e lembre-se, lá é uma ditadura, um comunismo, eles fizeram um acordo de cooperação, primeiramente com a Band, e agora fizeram há pouco tempo um acordo de cooperação com a Globo. E ambos os acordos foram intermediados pelo governo de São Paulo. E o governador João Dória, ele instalou lá em Pequim um escritório de negócios do governo de São Paulo na China. Isso quer dizer alguma coisa? Outras informações. Hoje, a China, nessa baixa mundial das bolsas, eles compraram papéis a rodo. E no nosso caso aqui, eles detêm hoje um acordo com o governo de São Paulo, onde eles construíram 28 aeroportos regionais. Eles vão participar da reformação das ferrovias de São Paulo. Eles vão participar da reformulação da malha viária. Hoje eles têm uma empresa chamada CTG, que dispõe de 17 hidrelétricas aqui em São Paulo. E aí, o senhor João Dória, ele vem e diz o seguinte, não pesquise nada pela internet, assista às TVs oficiais. Basicamente é Globo, Band, algumas outras fogem dessa linha, mas basicamente você vai assistir essas duas. Por que será? Então, onde que eu quero chegar com tudo isso? Que tudo isso, gente,
Nós temos que ter o cuidado necessário, a Itália está aí para nos mostrar isso, que nós temos que tomar cuidado. Mas veja, a China é um país dominado pelo comunismo. Lá você não tem liberdade. Fato que o médico que tentou denunciar e o repórter de lá que tentou denunciar, inclusive 3 repórteres da CNN foram expulsos de lá também, porque tentaram denunciar. E aí acontece todas essas coisas. A China já resolveu o problema. Não, já resolveram o problema. Pergunta se a Rússia tem tanto problema. A Rússia é um dos aliados deles. E se você pesquisar, a Rússia é um parceiro, juntamente com a China, tanto belicamente ou comercialmente, assim por diante. E aí vem a ONU e fala de governo central. E aí tem um detalhe que eu quero que você pense. Pararam tudo. Mas era necessário. Uma das coisas que os partidos de esquerda tentaram a vida inteira fazer e não conseguiram. Eles conseguiram nesse momento fechar todas as igrejas. É óbvio que você vai chegar para mim e falar, mas tem o exemplo lá da Coreia do Sul, em que o camarada ele fez um culto público e uma irmã acabou infectando não sei quantas mil pessoas. Mas você vai ver, a irmã tinha mais de 60 anos. Aqui na minha igreja tenho pessoas idosas, eu falei, não aparece. Eu falei para uma irmã que me ligou no domingo, falei, olha irmã, você tem mais de 70 anos, não queira ir para a igreja, não aparece, não faz nada, mas eu não tenho internet, não tem problema, você não vai morrer se ficar um tempo sem assistir. É óbvio que nós temos uma responsabilidade em cima disso. Agora, eles fizeram um lockdown. Como é que sobrevive um motorista de Uber, como é que sobrevive um taxista, como é que sobrevive um microempresário? Eu sou microempresário, eu tenho pessoas na minha responsabilidade. Até quando vai entrar serviço? Um dono de loja em shopping. Aí você pega os Estados Unidos, eles têm lá recurso, eles estão mandando de $1.000 a $4.000 na casa da pessoa para ela se manter durante esse período, mas o Trump já está mudando de ideia. E o presidente está dizendo, não é bem assim, não dá para ser assim. E outra coisa, dentro desse contexto todo, nós temos os profissionais de saúde que estão sendo largados, porque eles não estão com os equipamentos corretos. Muitos deles estão, por uma ignorância do povo, sendo até mesmo agredidos, mas o fato é que eles estão na linha de frente e lá na Itália, mais de 3.000 médicos, profissionais de saúde acabaram se infectando. E olha que lá eles têm recursos, têm os equipamentos corretos. Aqui não tem. E aí você pega esses governadores, esses prefeitos, trava tudo, barra tudo, as coisas não estão chegando, os preços estão começando a aumentar e as pessoas estão começando a ficar sem dinheiro. Agora, é muito fácil para uma determinada pessoa, principalmente eles que são funcionários públicos, todo mês vai cair o dinheiro na conta deles e o resto do povo. Então, hoje eu vi o Mandetta falando que talvez seja a hora de isolar somente o grupo de risco e deixar o resto funcionar. Porque, gente, isso vai criar um problema muito grande. Mas só que o objetivo desse vídeo é fazer você pensar. Eu não quero que você concorde comigo. Eu não quero. Eu não quero que você pense que eu estou sendo insensível. Eu vou fazer o que tem que ser feito. A gente tem que se submeter. Eu estou fazendo culto online, essa coisa toda. Não tem problema. Mas nós abrimos um precedente muito grande para que amanhã a gente não tenha como sair dessa situação. Eles fecharam igrejas. Eu vi uma informação hoje no Ceará em que eles confiscaram estoque de uma empresa sem negociar preço, sem nada, simplesmente foram lá e falaram, nós vamos pegar para nós. O que eu quero dizer com tudo isso? Se você parar para pensar, indiretamente eles promoveram um comunismo, um socialismo, onde a gente está na mão do Estado, dependendo em todos os sentidos do Estado, sem ter liberdade para nada, e automaticamente o último refúgio, o último campo que barra todo o poder pode sofrer um golpe muito forte,
que é a igreja. Eles conseguiram fechar as igrejas. Ah, mas é teoria da conspiração, só quero que você pense. Governo central. Eu já vi pessoas falando nova ordem mundial. Estão propondo. Se eles chegarem e conseguirem levar adiante, esse é o momento. Está todo mundo dependente, todo mundo assustado, todos os países parados. Aí vem a ONU e tem a solução. Aí vem a China, ó, eu tenho a solução do problema. Eles criam o problema e trazem a solução do problema. Eu sei que esse vídeo ficou muito grande, mas eu só quero que você pense. Será que nós vamos ter a garantia de quando isso, que uma hora vai ter que se normalizar, a gente vai ter a liberdade que tinha anteriormente? E eu não digo pelo governo central nosso, eu digo por outros governos, somente os governos estaduais. Porque aí você pega um STF que diz que os governos estaduais e municipais podem fazer o que quiserem independente das determinações do governo federal. Isso para mim está muito claro e muito complicado. Eu só quero que você pense, eu não quero que você concorde comigo. Ronaldo, o que você quer dizer? Eu quero dizer que a gente precisa dar um basta nisso tudo. A gente precisa trazer respostas. O presidente está tentando levar as coisas de um jeito, mas todos os outros querem levar de outro. E aí você pega informações como essa, que o Dório está enfiado até o pescoço com essa gente da China. E assim, vou falar uma coisa muito sincera e honestamente. Não confie em comunista. E uma pessoa que se vende ao comunismo, ela não é confiável. Ela não é confiável. Ele fez acordos, ele intermediou acordos. E isso é muito grave, muito sério. Será que ao final de tudo isso a gente vai conseguir ter a liberdade que tínhamos antes? É uma coisa para a gente parar para pensar. Mas a palavra diz, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, o seu reino domina sobre tudo. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. É um tempo difícil para nós. É difícil você chegar numa igreja, ver tudo vazio e não ter esse calor humano, mas nós estamos passando por um tempo de aprendizado. Nós estamos nos voltando para o Senhor. E creio que quando nós voltarmos para a nossa normalidade, eu quero esperar que seja assim, nós voltaremos muito diferentes e muito mais fervorosos. Amém? Deus abençoe vocês.